Bom, agora que a gente já viu um pouco sobre o terminal e sobre o que é a Shell, vamos começar a ver um pouco sobre como a gente navega nos diretórios do computador, supondo, por exemplo, que a gente invadiu um sistema e não tem nada além da linha de comando. O que dá para fazer a partir daí, né? Então aqui, primeiramente, neste terminal em questão, a gente já tem algumas informações. Primeiro que a gente tem o usuário, que no meu caso é Ana, né, o usuário que eu estou logado no momento. Depois eu tenho o nome da máquina e depois eu tenho o diretório que eu estou, a pasta atual em que eu estou. Esse tio aqui, ele representa a home, então tá indicando que eu estou na home. A gente tem também o barra, que indica o root, e aí a gente tem esses dois caracteres especiais para essas pastas que são, assim, mais usuais, assim, mais importantes, se destacam, assim. E aí também tem este símbolo aqui, que vai indicar que a gente está logado como um usuário normal, que é o cifrão, né? Mas a gente pode ter também o hashtag, ou como diria a Sarito, a cerquinha, indicando que a gente está como usuário root. Eu posso até mudar aqui para vocês verem. Ele vai pedir minha senha, né? E aí agora eu estou logado como administrador. Você pode ver até aqui que mudou o usuário em que eu estou, com o qual eu estou logado. E aqui também mudou o símbolo, indicando que eu sou agora um usuário root. Mas a gente não quer ficar nesse usuário, porque a gente pode fazer merda como root, né? Então, não queremos fazer merda. E aí aqui você vai digitar os seus comandinhos, certo? Então, uma das primeiras coisas que a gente pode ver é o uname, que ele vai retornar as informações do sistema. Como a gente está numa aula de Linux, provavelmente todo mundo vai retornar Linux, né? Mas se você invadir um sistema, por exemplo, você pode tentar usar esse comando para ver informações do Unix, né? Vem de Unix name. A gente tem também o whoami, que também no caso vai ser um pouco inútil, porque aqui a gente já tem o usuário, né? Mas ele retorna o nome do usuário. É que às vezes você não tem essa indicação aqui, então você tem esse comando para saber qual usuário você está logado. Tem este print working directory também, que eu não vou saber falar a sigla, é PWD, e ele te dá o caminho da pasta em que você está. Então, aqui começa no root, né, que é essa primeira barra, e aí eu entro no home do root, que é tipo o home do sistema, e aí eu entro no usuário Ana, e aí tenho a minha pasta home da Ana. Então, este o caminho. Aí, para ver os arquivos que tem nesse diretório, nessa pasta, a gente usa o comando ls. Ele vai retornar aqui todos os documentos que eu tenho nessa pasta, inclusive os diretórios, né? E aí a gente tem o que a gente chama de flags, que vão modificar, que são opções que vão modificar como o comando é executado. Então a gente tem esse "-l", que vai retornar em forma de lista. Então a gente tem esse retorno aqui. É a mesma coisa, só mudou o formato o formato do retorno do comando, né? E a gente também tem o "-a". O "-a", ele vai mostrar pra gente documentos ocultos. Os documentos ocultos geralmente começam com ponto alguma coisa, e geralmente são configurações de sistema. Então, muitos programas que você instalar, eles vão colocar esse arquivo de configuração aqui na sua pasta home. E aí, para não ficar muito poluído, eles escondem esses arquivos, porque, tipo, um usuário normal, assim, não iria mexer muito neles. E aí eles ficam aí ocultos, mas se você quiser ver, você pode usar esse comando "a". A gente pode, inclusive, combinar duas flags, né? E aí a gente tem tantos arquivos ocultos como eles em formato de lista. E a gente pode também tem um outro formato que a gente pode passar essas opções, que é com palavra mesmo. Aí a gente usa 2 tracinhos em vez de um e coloca a palavra, no caso ou, é a mesma coisa do "-a". São 2 formas só de utilizar essa flag. E geralmente o "-a" é mais simples, né? O pessoal usa mais só a letra mesmo.
E aí, sobre o LS ainda, a gente não precisa necessariamente imprimir só os conteúdos da pasta atual. Aqui, por exemplo, eu tenho a pasta Downloads. Então, se eu quiser ver o que tem nela, eu não preciso entrar nela para ver. Eu posso só colocar LS Downloads, que vai mostrar todas as coisas que eu tenho aí. Eu posso também, por exemplo, mostrar duas pastas ao mesmo tempo. Por exemplo, a root e a home, certo? Então, ele vai me mostrar os dois conteúdos ao mesmo tempo. Aqui, já aproveitando que a gente viu os conteúdos da root aqui, isso não é muito importante por enquanto, mas mais uma curiosidade, mas a gente tem um sistema de arquivos do Linux que tem um formato padrão, assim, ele tem essa estrutura hierárquica, né, que vai aprofundando, assim, cada pasta vai a um nível, assim, né, como se fosse uma árvore, uma estrutura de árvore. Aí a gente tem algumas pastas mais importantes, assim, por exemplo, o bin é onde tem os seus executáveis, geralmente, né, onde você vai achar os executáveis. O boot é os arquivos tem o kernel e tem o boot do PC, né, então o Groovy, para quem fez dual boot, tá aqui. Tem o lib, que são as bibliotecas que vêm com o sistema. Então, tipo, por exemplo, quando você faz lá o seu programa em C e coloca o include stdio, essa biblioteca ele vai procurar aqui no lib, né? Para você não ter que ter essa biblioteca tipo, linkada com o programa, que vai aumentar muito o tamanho dele. Tem essas pastas que já tem algumas bibliotecas, e quando você executa seu programa, ele vai procurar elas aqui, certo? Você tem o class found aqui, se der alguma merda no sistema, ele vai tentar recuperar alguma coisa aqui, o que tiver como recuperar, às vezes você vai encontrar aqui. Tem a home, né? Eu acho que de mais interessantes são essas, assim. É mais uma curiosidade mesmo, como falei. E aí, começando, então, a navegar por esses diretórios, a gente tem o comando cd, que é para entrar em um diretório. Então, por exemplo, estando aqui todos que a gente tem, se eu quiser entrar nos documentos, eu coloco cd documents, e aqui, como vocês podem ver, mudou o diretório atual. Agora eu estou em Documents. Se eu der um ls, temos arquivos diferentes aqui dentro. A gente tem também, assim como a gente tem um símbolozinho para home e para o root, a gente tem também para o diretório atual, que é um pontinho. Então, se eu der esse cd pontinho, eu vou continuar no diretório que eu estou. Inútil, né? Mas tem os dois pontinhos também, que é a pasta anterior, ou seja, a pasta pai do diretório que eu tô. Então, aqui eu vou voltar para home, certo? E aí, já falando do CD, acho interessante introduzir dois conceitos para vocês, que é de caminho absoluto e caminho relativo. Vamos supor, por exemplo, vamos para, sei lá, University... na pasta do Ganesh que eu tenho aqui, por exemplo. Se eu quiser acessar agora, por exemplo, o Downloads, que estava lá, se a gente ver, o Downloads estava lá na minha pasta Home, certo? Tô dando um ls na Home aqui. O Downloads tá na minha pasta Home, mas eu tô no Ganesh, que tá dentro dessa University aqui. Se eu quiser ir para ela, eu preciso voltar tudo para depois entrar? Não necessariamente. A gente tem esse caminho absoluto que vai dar, tipo, desde o começo, todo o caminho que eu tenho que fazer para chegar na pasta. Então, se eu usar esse caminho absoluto, eu posso entrar em qualquer pasta, de qualquer lugar, basicamente. Então, eu tô aqui no Ganesh e vou colocar Documents, por exemplo, aqui, e aí eu consigo entrar porque eu usei esse caminho absoluto. Se eu der o comando print working directory, ele te dá o caminho absoluto. Aqui eu não preciso colocar home e Ana, porque tipo, já é subentendido. Mas, por exemplo, no Documents a gente tem outras pastas, né? Se eu quiser entrar, por exemplo, no Data Structure,
esse daqui seria um caminho relativo, porque eu estou começando partindo do ponto do próprio diretório. Então isso aqui é um caminho relativo. O caminho absoluto dele seria o quê? /documents /data structures. Então, esse seria o caminho absoluto dele. E caminho relativo leva em conta só de onde você... Por exemplo, se eu tentar agora entrar no University aqui, eu não vou conseguir, tá vendo? Porque não existe esse diretório aqui dentro. Se eu quiser entrar no University, eu tenho que começar da home e /university. Então a gente tem esses dois conceitos de caminho absoluto e relativo, bem simples. O absoluto você coloca todo o caminho desde o root ou desde a home, ele considera a home também um ponto de partida. E o caminho relativo você coloca só a partir de onde você está. E aqui, por exemplo, eu estou voltando, né, para o diretório que eu estava e entrando no Documents. Aí a gente tem esse comando file para descobrir qual é o tipo do arquivo, porque no Linux a gente não tem esse conceito de extensão. Tipo, a gente até tem o .pdf, .c aqui e tal, mas é mais para os programas, que tipo, os programas que estão instalados usam isso. Então, usando um exemplo aqui, se eu criei esse arquivo sem extensão nenhuma, ele não vai ter syntax highlighting, né? Ele não vai ter aquelas coisinhas bonitinhas para mostrar o que é cada coisa. Mas se eu colocar vim exemplo.c e digitar a mesma coisa, ele vai entender que o arquivo é C, né? E vai usar as corzinhas bonitinhas determinadas para esse tipo de extensão. Mas o Linux ele não considera isso. Então, por exemplo, este arquivo aqui é um .c, certo? Se a gente der um file nele aqui, ele vai me retornar exatamente que é um arquivo C source e tal. Mas eu posso, por exemplo, não me preocupo com esse comando agora, depois a gente vai explicar ele mais pra frente, mas eu estou renomeando basicamente este documento aqui. Não sei por que esse nome, gente, sério. Enfim, considerem os nomes dos meus arquivos, porque são alguns em relação a isso. Mas agora, se a gente ver aqui, vou mostrar pra vocês o ls, esse daqui não tem mais o .c, tá só prog.d, certo? Só que se eu der um file nele, ele ainda vai identificar o nosso documento como um C-source. Então, o Linux ele não depende das extensões para identificar o tipo de arquivo. Ele olha isso de outra maneira, que não vem ao caso agora. Mas isso é interessante, então, para você descobrir o arquivo, para você descobrir a extensão do arquivo, isso é bem interessante. Para você descobrir o tipo de arquivo, o comando file é bem útil, certo? Vou voltar para .c aqui, porque se eu abrir agora no Vim, por exemplo, ele não vai ter o meu syntax highlighting bonitinho, vai estar tudo zoado, esquisito. Então, o Vim precisa da extensão para fazer o syntax highlighting, por exemplo. Então, os programas podem precisar os programas podem precisar da extensão, mas o Linux em si não precisa. Posso mostrar pra vocês agora que vai estar mais ou menos colorido bonitinho, né? Porque eu deixei verde aqui, mudei o tema pra ficar essas letrinhas verdes pra esse hacker, e aí o meu Vim mudou também, mas não é assim geralmente, tá, gente? E por último, a gente tem o cat, que é para ver os conteúdos dos arquivos sem ter que entrar nele. Cat, na verdade, vem de concatenate files, porque mais pra frente eu vou ensinar ele como usar ele para fazer algumas outras coisas, porque geralmente ele é usado para concatenar arquivos mesmo, ou seja, juntar arquivos. Só que
E uma utilização dele também acaba sendo, quando você, tipo, não concatena com nada, acaba sendo pra, tipo, só visualizar o arquivo. Então, você der um cat, ele te dá, aqui no terminal mesmo, ele abre os conteúdos dele pra você. Então, file, você consegue descobrir o tipo. Cat, se for um programa legível, assim, né, tipo, pra humanos, como ele mostra pra gente. Porque, por exemplo, se a gente tentar dar um cat em um programa, por exemplo, esse aqui é um programa executável, certo? Se eu der um cat nele, nope. Se eu der um cat nele, vai ficar todo zoado, porque não é um formato que a gente entenda. Então, o cat vai servir só pra arquivos que tenham esse formato legível por seres humanos, geralmente ASCII ou alguma coisa assim, certo? Acho que para essa sessão era isto. Até mais, gente.